Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Espero que vocês estejam bem. Estou com saudade de todos e logo em breve, se Deus permitir, estaremos novamente nos reunindo na nossa igreja. Mas, enquanto nós não podemos, estaremos usando este recurso que Deus tem nos dado. Nós teremos agora um louvor antes da palavra de Deus. O nosso irmão Gabriel e sua esposa Dani e a irmã Kelly estarão louvando ao Senhor junto com os nossos irmãos do louvor. Então eu quero passar a palavra agora para o nosso irmão Gabriel. Boa noite a todos. Vamos estar louvando o nosso Deus, cantando o cântico Poder para Salvar. Nós queremos convidar você aí na sua casa para estar louvando conosco. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Grandioso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque só Tu, ó Pai, tem poder, ó Deus, para salvar o homem e libertar do seu pecado, Senhor. Nós te agradecemos pelas misericórdias, ó Pai, que a cada dia se renovam, Deus, em nossas vidas, e também te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Neste momento, ó Deus, pedimos Tua bênção, ó Deus, neste culto, ó Pai, que o Senhor possa estar aceitando este louvor, ó Deus, e também falando conosco através da Tua palavra, ó Deus, pela pregação. Essa é a nossa oração, ó Deus, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue a abençoar os irmãos. Muito obrigado pela participação. Nós vamos continuar agora estudando a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Nós vamos aqui continuar a olhar
a vida deste homem de Deus, Filipe, um homem abençoado. Semana passada nós falamos de Filipe e falamos dois princípios importantes que podemos aprender. No versículo 5 ao 8 do capítulo 8 e também os versículos 9 até o 13 e o 18 ao 24, nós estudamos que a nossa missão é maior que as nossas diferenças e que o nosso caráter está acima do carisma. E hoje, queridos, nós vamos olhar Filipe e o etíope. Essa história tão fantástica, maravilhosa, e talvez você já conheça essa história. E nós temos aqui a atuação de Deus de forma espetacular. Então, queridos, vamos ler Atos capítulo 8, primeiramente aqui o verso 26 apenas, tá bom? Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Somente esse versículo, meus queridos, Deus chamando Filipe. Os acontecimentos que marcaram os versículos 1 a 13 foram narrados em um contexto urbano, onde as multidões ficam evidentes. Depois de um trabalho bem sucedido, Filipe, ali entre a massa popular, evangelizando, pregando, recebeu uma ordem bastante curiosa. Ele estava na cidade de Samaria, multidão ouviam a sua mensagem, creram, milhares de pessoas, um trabalho bem sucedido, quando de repente Deus o convoca para ir a um lugar distinto. Logo depois que Pedro e João partiram para a cidade de Jerusalém, partindo ali da Samaria, Filipe recebeu esta outra tarefa evangelística, que na verdade era para então desbravar as fronteiras do preconceito, pregar a um eunuco. O termo eunuco, queridos, pela lei judaica, normalmente indica alguém que foi castrado. E o interessante aqui é que essas pessoas eram proibidas até mesmo de entrar no templo. Então veja, Filipe aqui foi convocado para quebrar essa barreira também aí do preconceito. E esse eunuco, interessante que ele era um alto oficial da cadência, ou seja, a rainha-mãe dos etíopes. Ele cuidava ali, era superintendente de todo o seu tesouro, cuidava de tudo, então era um cargo importante. E Deus escolheu Filipe para falar a este homem. Ele foi adorar em Jerusalém, e é muito provável até que este eunuco fosse um judeu etíope. Até porque Lucas ele apresenta Cornélio como o primeiro gentil convertido. E o interessante é que ao terminar essa história, o eunuco ele foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria, afastando-se de Jerusalém, mas em companhia de Cristo. E, queridos, Filipe aqui, ele obedeceu ao chamado de Deus na sua vida, para a sua vida. Ele saiu de Jerusalém, foi pregar em Samaria e fugido, mas continuou pregando, não se escondeu. E agora aqui novamente nós vemos ele obedecendo ao chamado de Deus na sua vida. Eu gostaria de destacar, falar hoje, 5 elementos fundamentais na evangelização. 5 elementos fundamentais na evangelização. Mas antes de entrar no primeiro aqui elemento, vamos orar. Vamos pedir que Deus continue a nos falar através da sua palavra. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Mais uma vez, estarmos aqui para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer através da tua palavra. E, Senhor, coloco aqueles que não podem participar neste momento por algum motivo. O Senhor conhece, talvez esteja em hospital, em algum local. É difícil, ó Pai, que não possa participar. Eu quero colocar toda a nossa igreja diante do Senhor. Apresenta os nossos irmãos, irmãs, famílias, crianças, adolescentes, jovens na tua presença, Pai. Ó Deus, que aqueles que estão passando por algum momento difícil, que o Senhor esteja cuidando e sustentando os nossos queridos irmãos, ó Pai. Nós pedimos por tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Primeiro elemento, meu querido irmão e irmã, fundamental na evangelização é que não pode haver evangelização sem
obediência. Esse é o primeiro elemento. Não pode haver evangelização sem obediência. Como eu destaquei aqui o verso 26, Filipe, ele obedeceu à voz do Senhor. O anjo falou, levante-se e vá. E Filipe prontamente se levantou e foi. Prontamente obedeceu ao chamado de Deus na sua vida. Um homem obediente, que estava ali disposto a realizar a vontade de Deus. Muitos se perguntam se possui um chamado, se possui uma vocação missionária. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque isso entra na questão de obediência. Essa questão do chamado, da vocação. Eu quero fazer 4 observações a respeito de obediência. A primeira observação é que o povo de Deus, de maneira geral, e cada cristão em particular, eles são chamados, vocacionados como missionários, como homens e mulheres de Deus para pregar a mensagem do Evangelho. Você é chamado para pregar o Evangelho. Você foi, então, no momento que recebeu a Cristo, escolhido para pregar. Eu e você, nós somos sal e luz. Nós, quando falamos de Jesus, a luz de Deus, de Cristo, brilha em nossas vidas. Nós, quando falamos ao nosso vizinho, aos nossos amigos de Jesus, nós temperamos a vida dele com o Evangelho. Irmãos, nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, de falar do amor de Cristo, de falar do amor de Deus às pessoas. Você e eu, nós temos essa responsabilidade. Nós temos, na verdade, o privilégio. Nós temos o privilégio e também o dever de proclamar as excelências daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se você tem a oportunidade de pregar o Evangelho, pregue, porque isso é a sua responsabilidade como filho de Deus, é a minha responsabilidade como filho de Deus. Todo aquele que nasce de novo recebe esta responsabilidade. Então, se você não está evangelizando, consequentemente, você não está obedecendo aí ao que Deus estabeleceu e colocou a mim e a você. Segunda observação é que nem todo cristão é chamado à obra missionária cruzando aí barreiras geográficas, linguísticas, culturais. Nem todo cristão é chamado para ser um missionário de tempo integral, para pregar até os confins da terra. Nem todo cristão tem esse chamado. Todo cristão tem um chamado de evangelizar, de falar de Cristo. Mas nem todos têm aí o chamado para cruzar barreiras geográficas. Então essa é uma observação importante, porque muita gente fica na dúvida, fica pensando, né? E essa terceira observação que eu quero falar, porque tem muita gente que fica na dúvida. E o que nós precisamos fazer se nós estamos na dúvida? Eu sou chamado, não sou, o que eu devo fazer? Primeiro que eu já tirei uma dúvida sua, nós precisamos pregar o Evangelho. Essa responsabilidade pesa sobre mim e sobre você. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Nós precisamos pregar o Evangelho. E se você está na dúvida, se tem um chamado especial no sentido de viajar e a outra cultura, até os confins da terra, o que você precisa fazer? Orar. Você precisa orar. Você precisa pedir conselhos. Você precisa realizar, por exemplo, uma viagem missionária, participar de algum evento missionário, para então ali se identificar com esse ministério, saber se é isso mesmo que Deus quer de você, porque muita gente, às vezes empolgado ali, vai, mas logo desiste e volta. E muitos anos de investimento terminam porque não tinha convicção. Então é bom realmente você ter convicção do chamado de Deus na sua vida e descobrir aí qual é o seu chamado de fato. Às vezes o seu chamado pode ser pregar o Evangelho no seu bairro ali. Deus quer levantar você para você mexer com o seu bairro ali. Não só com o seu vizinho, não só com um amigo do trabalho, mas em todo o seu bairro. Deus quer usar a tua vida, pode ser esse o chamado para você, para a sua vida. Quarta observação dentro dessa questão da obediência, da evangelização, de evangelizar, que existem muitas pessoas que se perguntam sobre isso, sobre essa vocação. Alguns têm a convicção de que tem um chamado, obedecem
estão lá evangelizando, mas no percurso, no caminho, começam a desobedecer, fazer do seu jeito, fazer adaptações. Ficam até revoltados no ministério, lá trabalhando, no evangelismo, ficam aí se questionando, assim como Jonas. Jonas foi lá, pregou a Nínive, mas chegou um momento que ele estava nervoso. Eles vão se arrepender, eu sabia que o Senhor ia perdoar este povo. E estava ali revoltado com o propósito de Deus de salvar aquela cidade. Então Deus dá uma lição muito importante para Jonas ali com aquela árvore. Queridos, muitos obedecem, mas no correr da história da sua obediência ali acabam desviando o foco e ficam perdidos e acabam se esquecendo de fato do propósito principal, que é falar do amor de Cristo, do amor de Deus às pessoas. Não pode haver evangelização sem obediência. Vamos ler o verso 27 e 28, capítulo 8, verso 27 e 28. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial, Cadence, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Meus irmãos, segundo elemento fundamental na evangelização é que não pode haver evangelização sem ir ao encontro dos perdidos. Eu e você, nós precisamos ir ao encontro do perdido, do pecador que está sofrendo, necessitado do evangelho. Nós precisamos ir ao encontro. O eunuco tinha vindo adorar aqui em Jerusalém. Voltava para o seu país sem ter encontrado ao Senhor. Estava lendo, estava lá procurando, porque ele foi adorar, mas não encontrou o Senhor. Mas Deus aqui, pela sua graça, pela sua misericórdia, foi ao encontro deste homem. Levantou um homem, Filipe, para então pregar a ele. E isso até foi um cumprimento de Isaías 56, verso 3 a 8, falando que até os eunucos iriam então ser filhos de Deus, reconhecidos pelo Senhor, que iriam adorar ao Senhor. Meus queridos, nós precisamos ir ao encontro dos pecadores, perdidos, aqueles que estão sem Cristo. Eu não sei se você tem algum tipo de receio para falar do Evangelho, mas nós precisamos ir ao encontro deles. Nós precisamos pedir a Deus que nos oriente. Assim como Deus orientou aqui Filipe, Ele orienta a minha vida, a sua vida, mas nós precisamos ir ao encontro. Nós precisamos obedecer e ir ao encontro do pecador perdido. Muita gente às vezes fica pedindo a Deus: Senhor, traz aqui próximo de nós quem realmente vai te buscar. Meus queridos, essa não deve ser oração. A oração deve ser o contrário. Senhor, me leva ao encontro dos pecadores. Nós devemos então ter a disposição de sair do nosso conforto, do nosso lar, nossa igreja, e ir ao encontro dos pecadores perdidos. Quantas vezes você saiu ao encontro para evangelizar pessoas? Calcule aí esse ano, pensa um pouquinho, reflita. Qual foi o dia que você saiu ao encontro de pecadores perdidos para levar a mensagem de vida? Nós precisamos avaliar a nossa vida, meus queridos irmãos, porque não pode haver evangelização sem ir ao encontro dos perdidos. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Esse é o segundo elemento fundamental, ir. Sair do nosso conforto e ir. Terceiro elemento fundamental na evangelização é que não pode haver evangelização sem a direção do Espírito Santo. Olha o verso 29. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Olha só. Então o Espírito disse a Filipe. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque Filipe era um servo de Deus, sensível à voz do Espírito Santo. Da mesma maneira que o Espírito disse a Filipe, o Espírito pode falar a você, pode falar comigo, mas nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, à orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos guia hoje, irmãos. Hoje ele nos guia.
Ele nos guia abrindo nossa mente para as profundas verdades da palavra de Deus, da Bíblia. Ele nos guia pelas circunstâncias e o ambiente que nos rodeia no dia a dia. Pelos conselhos de outros, especialmente homens e mulheres de Deus aí dedicados na obra, sábios, experientes, que vão realmente dar conselhos que vêm de Deus. O Espírito Santo nos guia, irmãos, hoje, quando esperamos nele em oração e temos a disposição para obedecê-lo. Então nós seremos guiados pelo Senhor. É por esta convicção que pessoas estão chamadas a pregar, a ir para terras estrangeiras como missionários, dedicar o seu tempo, talento, dinheiro e até mesmo a sua vida à obra de Deus em favor dos outros. É com essa convicção, o Espírito Santo incomodando, falando. As pessoas em congressos de missões ou até numa pregação são tocadas pelo Espírito Santo, são incomodadas de tal maneira que decidem então ir pregar o Evangelho a um outro povo, a uma outra nação, outra cultura. Por causa do Espírito Santo que incomodou e que falou. Então o Espírito Santo, meus queridos, ele fala hoje comigo e com você. Ele fala. Mas infelizmente, por que alguns não conseguem encontrar orientação? Muitas pessoas buscam por direção e não a encontram. Por quê? As pessoas estão aí sedentas por orientação, mas não encontram. Irmãos, elas não encontram porque não estudam diligentemente a palavra de Deus. Nem procuram se encher com as suas verdades, com os princípios contidos na palavra de Deus. Negligenciam o cultivo de sua mente, de seu coração e perdem então a orientação divina. Não encontram orientação porque não aceitam humildemente as providências diárias. As circunstâncias e as condições de sua vida cotidiana, como parte do plano de Deus naquele momento. Não são humildes. Não encontram orientação porque não são tratáveis. E não desejam receber instrução de outros cristãos maduros. Não têm uma atitude humilde, por isso que não encontram orientação, porque não levam tudo também confiadamente a Deus em oração. E por último, aqui dentro dessa questão de não encontrar orientação, irmãos, não encontram orientação porque não esperam em Deus. Estão procurando ouvir as suas mentes, o seu coração. Não estão ouvindo, não estão sensíveis às orientações interiores do Espírito Santo. São obstinados, querem seguir o seu próprio caminho. Alguém certa vez disse algo muito interessante. Preste atenção nessa frase. Geralmente pedimos a Deus não a vontade ou a direção dele, mas que ele aprove o nosso caminho. Isso é uma verdade, irmãos. Quantas vezes nós oramos para que Deus então entre no nosso caminho onde nós já estamos trilhando e nos abençoe naquele caminho que nós estamos fazendo. Nós temos que orar pedindo a direção de Deus, a orientação para realizar, para trilhar um caminho conforme a sua vontade e não adaptar Deus às nossas vontades ou ao nosso caminho que nós estamos trilhando. Vou repetir essa frase porque é fantástica. Geralmente pedimos a Deus não a vontade e a direção dele, mas que ele aprove o nosso caminho. Tome cuidado para você não cair nesse erro. O Espírito Santo aqui orientou Filipe quando, onde, como e com quem falar. E o Espírito Santo pode fazer isso hoje em dia. Faz isso. Ele direciona as nossas vidas. Então não pode haver evangelização sem a direção do Espírito Santo. Quarto elemento, queridos, fundamental na evangelização é que não pode haver evangelização sem envolvimento. Não pode haver evangelização sem envolvimento. Vamos ler o verso 30 ao 35. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo?
Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explica? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar de sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Meus queridos, não pode haver evangelização sem envolvimento. Filipe perguntou aqui esperando poder explicar o evangelho àquele homem. Ele perguntou esperando uma oportunidade para se envolver com aquele eunuco. A verdade é que perguntar compromete, e compromete muito. Por essa razão, muitas pessoas não perguntam nada aos outros, porque têm medo da resposta que receberão. Filipe não teve medo de perguntar, porque não tinha medo de se envolver no ensino. Não tinha medo, receio de se envolver com aquela evangelização. Nós evitamos as perguntas para evitar compromissos. Muitas vezes perguntamos apenas por educação se está tudo bem como você está. Se a pessoa responde de acordo com o que nós imaginamos, não, está tudo bem, graças a Deus, ótimo. Mas se a pessoa fala assim, não está bem, não está bem por causa disso, daquilo, e começa a falar aquilo que você não esperava, está acontecendo envolvimento. Porque você vai ter que ouvir a pessoa, você vai deixar a pessoa falando sozinha. Nós não podemos deixar a pessoa falando sozinha. Então nós vamos nos envolver com a situação dela. Nós vamos ouvir a história dela. E se a pessoa falar que ali meia hora, você vai ter que estar ouvindo, porque você perguntou. Então perguntar compromete. E nós precisamos perguntar, irmãos. Nós precisamos nos envolver com as pessoas para então realizar a evangelização. Levar a mensagem de Cristo às pessoas. Quando Filipe ele fez essa pergunta, o Senhor entende que está lendo, sabia que a resposta podia oferecer. Ele sabia. Irmãos, é preciso explicar as Escrituras. Levar as pessoas a Cristo numa explicação clara da palavra de Deus. Não estou dizendo aqui que a pessoa precisa conhecer toda a Bíblia e dominar todos os capítulos e versículos de todos os livros. Não estou falando isso. Eu estou falando que nós precisamos explicar o básico, porque a pessoa não sabe nada. Evangelismo é isso, a pessoa não conhece nada. Então nós vamos passar para ela a informação básica do Evangelho, a história básica ali. Claro que nós, se tivermos a oportunidade de nos aprofundar em algum tema, nós vamos. Mas nós temos que apresentar o plano de salvação. O evangelista acaba sendo também um mestre, porque mestre é aquele que ensina. A palavra de Deus precisa, irmãos, ser lida, precisa ser explicada às pessoas. Filipe aqui, ele estava disposto a ler com ele, ali, explicar. Hoje vemos muitos evangelistas, muitas pessoas substituindo aí a exposição das Escrituras pela experiência. Dão mais ênfase na experiência. Do que eu fiz, do que isso, aconteceu aquilo, e a palavra de Deus fica de lado. Vemos muitos pregadores falando sobre os seus feitos, em vez de anunciar Cristo e falar realmente do que importa. Filipe aqui, ele explica as Escrituras, a palavra de Deus é clara. Olhe novamente o verso 35. Então, Filipe explicou. Começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Muito interessante isso. Não pode haver evangelização sem envolvimento. E Filipe se envolveu, explicou, falou. Nós temos que estar dispostos, queridos, a nos envolver com as pessoas, a ouvi-las, a entendê-las. Então nós vamos transmitir a mensagem do Evangelho, a cruz de Cristo, a essa pessoa, e ela então vai dar atenção muitas vezes porque nós demos atenção a ela. Então não pode haver evangelização sem envolvimento. E por último, último elemento fundamental para o evangelismo é que não pode haver evangelização sem apresentar a confissão pública. Vamos ler agora o verso 36 ao 40. Seguindo pelo caminho,
chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Verso 38. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Verso 40. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Queridos, não pode haver evangelização sem apresentar a confissão pública. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus, como nos diz lá Romanos capítulo 10, verso 17. O etíope creu em Jesus Cristo e nasceu de novo. Ele entendeu a explicação de Filipe. Veja como é importante explicar as Escrituras, se envolver, porque ele entendeu. E o interessante é que o texto não fala a respeito aí de Isaías, e sim do Cordeiro de Deus que morreu. E Filipe, então, traz essa realidade para aquele homem. E ele, então, se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus. Irmãos, essa experiência desse eunuco foi tão real que ele insistiu para parar a carruagem. Vamos, eu quero ser batizado aqui, porque foi intenso. Ele realmente creu em Jesus Cristo. Ele queria ser batizado naquele instante. O batismo, meus queridos, é uma ordenança de Jesus. Mateus 28, 19 claramente nos diz isso. Nós devemos batizar. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo simboliza a nossa união com Cristo através da sua morte, da sua ressurreição. E é uma atitude pública dizendo: olha, eu creio em Jesus. É uma confissão pública. Não é um agente secreto. Não é um crente escondido. Mas sim alguém que tinha convicção em que estava crendo na pessoa de Cristo Jesus. E a única condição exigida para o batismo, você sabe qual que é? Qual que é a única condição exigida para o batismo? Crer de todo o coração. Olha aí o verso 37. Felipe respondeu: eu quero ser batizado, o eunuco disse. Aí no verso 37, é lícito, se você crê de todo o coração. Então o eunuco disse: eu creio de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creu de todo o coração. Então Filipe estava certo da profundidade, da solidez, da decisão do etíope de ser batizado. Uma conversão genuína. Ele não foi apenas convencido pela explicação, ele se converteu de fato. Ele nasceu de novo. Nasceu. Como disse, ele não era um agente secreto de Cristo, ele queria ser batizado. Ele desejava que todos soubessem que o Senhor havia feito por ele. Então eles descem as águas, um ato oficial, né? Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você que é cristão e não foi batizado ainda, tem alguma coisa errada. Porque o batismo é o primeiro desejo depois que alguém nasce de novo. Se a explicação for bem feita. Porque a explicação com relação à confissão pública é necessária. O batismo precisa estar contido na explicação, na pregação do Evangelho também. Às vezes nós temos pouco tempo, é claro que nós não poderemos aí contar e falar toda a história. Às vezes nós vamos resumir citando alguns versículos para a pessoa. Às vezes nós estamos na rua e temos a oportunidade de falar rapidamente, mas se nós temos a oportunidade de explicar e nos envolver mais, nós temos que falar. Nós temos que apresentar confissão pública, ou seja, batismo. Nós temos que ensinar isso à pessoa. Ela tem que ter o desejo, sentir o desejo de querer ser batizada. Foi isso que aconteceu com o eunuco. Eu quero ser batizado. Já que você me explicou, porque com certeza Felipe explicou que Jesus deixou esse ensinamento, essa ordenança. Ser batizado. Todo aquele que crê, seja batizado. Eunuco, então, ele tinha o desejo de obedecer. Então ele foi batizado. Irmãos,
Talvez, se você creu em Cristo e ainda não foi batizado, há tempo para você se batizar. Batize. Vá atrás. Converse com algumas pessoas para você saber como que é essa questão do batismo, quando que eu posso ser batizado. Eu estou à disposição. Se você é da nossa igreja, ou talvez você que esteja nos escutando agora e não foi batizado ainda, e você sente esse desejo, procure o seu pastor, procure o seu líder imediato, fale com ele, porque o batismo faz parte. É a primeira ação, a atitude que um crente, aquele que nasceu de novo, ele deseja ser batizado. Não é normal um crente aí, que 2, 3 anos de convertido, não se batizou ainda, não sente nenhum desejo? Muito estranho isso, muito estranho. Então, meus queridos, esses elementos são fundamentais para a evangelização. Gostaria de concluir aqui lembrando que depois do martírio de Estevão, a obra missionária se expandiu, realmente se espalhou o evangelho a vários lugares e de várias maneiras. As pessoas com quem Filipe aqui compartilhou o evangelho eram diferentes em raça, posição, religião. Sua missão aos samaritanos foi algo extraordinário. Deus usou a vida deste homem Filipe de uma forma extraordinária, irmãos. Multidões creram em Cristo. Ele pregava e milhares de pessoas aceitavam a Cristo. Deus usou ele de uma forma espetacular, mas também aqui Deus o tirou daquela massa popular ali, aquele envolto de pessoas, tanta gente o seguindo. Deus o tira dali e o leva para então um evangelismo pessoal. Para então falar a uma só pessoa. Deus faz isso. Deus usou a vida de Filipe desta maneira. Muitas pessoas, também para uma só pessoa. Uma conversa ali com o Etíope foi algo simples, um evangelismo pessoal, e nós precisamos estar aí preparados, dispostos a ser instrumentos de Deus, nas mãos de Deus, de fato, pregar para muitas pessoas, ou então pregar e evangelizar uma pessoa só, no evangelismo pessoal, na proclamação pública, como também no testemunho pessoal. Nós precisamos estar preparados e dispostos para isso. De repente Deus te chama para você falar aí para muita gente aí. Você vai fugir? Você fala, não, eu não posso falar para tantas pessoas. Eu só posso falar se for para uma pessoa. Não, queridos, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Eu assisti um filme esses dias de uma família que enviou sua filha para a faculdade. Ela estava lá naquela faculdade há algum tempo. E tinha um professor de biologia que queria ali forçar que os alunos aceitassem o evolucionismo. E o pai ficou sabendo disso, ele era cristão, a família toda cristã, ali cuidou da filha dele desde pequena, instruindo nos caminhos do Senhor. Ele ficou muito preocupado com esse professor que estava tentando forçar isso, ele descobriu isso. E então ele foi falar com esse professor. Ele foi conversar com ele. Então foi lá na sala do professor, sentou-se lá e começou a conversar a respeito de que ele estava querendo aí meio que forçar que os alunos acreditassem no evolucionismo, e ele então apresentou, dizendo que era cristão, né? E o papo ali foi se desenrolando até que então aquele professor muito esperto, ele era um professor de biologia, e aquele pai ali, trabalhador, e então ele desafia o pai daquela moça para um debate público, criacionismo versus evolucionismo. E o pai então ficou na parede, mas ele aceitou o desafio de participar de um debate público que acontecia sempre na faculdade, um debate público, diversos assuntos. E então aquele professor desafiou aquele pai e ele aceitou. Se fosse você aceitaria um debate? Um debate como esse? Um professor de universidade? Meus queridos, nós precisamos estar preparados. E depois o filme desenrola e ele estuda, se prepara para o debate, mas Deus depois o orienta e ele tem ajuda. Enfim, nós precisamos, queridos. E a filha também parou de acreditar naquelas ideias do professor, mas nós precisamos estar preparados para a proclamação pública
como também um testemunho particular. Deus pode usar a tua vida. Talvez você ache que não seja capaz. Não, eu não consigo, eu não tenho. Deus pode te usar. Deus pode usar a sua vida, sim, para uma proclamação pública, em um debate como esse ou em qualquer outra situação. Mas nós precisamos estar dispostos a obedecer o Senhor. O método ele pode ser alterado. Vimos aqui um debate, enfim, um evangelismo pessoal, particular, proclamação pública, mas a mensagem ela não pode ser alterada, jamais. No mundo que nós estamos vivendo hoje, em crise, marcado pelas doenças morais, emocionais, doenças físicas e também espirituais, irmãos, Deus, Cristo nos convoca a evangelizar as multidões, mas Ele também nos convoca a evangelizar os marginalizados, os esquecidos. Deus, Ele deseja usar a minha vida e a sua vida para a glória dEle. Que você esteja disposto, assim como Filipe, ele obedeceu, levantou-se e foi. Sensível à voz do Espírito Santo, mas obedeceu realmente o que Deus colocou nas mãos dele. Então que Deus use a sua vida para a glória e honra do Senhor. Que você esteja pronto para proclamar publicamente, como também de forma individual, no particular, com outras pessoas. Uma boa noite, até semana que vem, mais uma mensagem em Atos dos Apóstolos.